Boa noite a todos. Esse quadro que a gente está desenvolvendo no IEP é muito interessante, que é Viajando pela Cultura, e essa é a segunda edição, com a Mariana, falando hoje sobre a Coreia do Sul. Temos excelentes programações daqui para frente. Estou vendo que temos até um palestrante aqui no futuro, que é o Nelson. O Nelson está aí com a Marisa. Nelson vai falar sobre a Rússia, temos sobre o Alasca, Líbano, Suíça. Nossa, tem uma programação muito boa. Vocês, por favor, acompanhem no site do IEP. E a gente está abrindo, facilitando o problema de inscrição, né? Ou seja, entra direto no link. Hoje a Mariana é engenheira mecânica, está junto com o Leonardo Sobreira, que é engenheiro civil e eletricista. Vai lá, Mariana. Boa noite a todos. Que nem a Beth comentou, eu sou autorizado a falar. Leonardo, meu esposo é marido, meu marido, ele é engenheiro eletricista, engenheiro civil. Ele vai também comentar um pouquinho, né, nossa experiência na Coreia. Nós decidimos fazer essa viagem em 2012 para visitar uma feira mundial, que é a Expo, né? Conheci essa feira em 1992, foi a primeira vez que eu visitei e me encantei com essa feira, que são exposições de apresentações de vários países, né? Cada país mostra a sua cultura em função de um tema, e são mostradas muitas tecnologias também nessa feira. Torre Eiffel, por exemplo? A Torre Eiffel foi construída por uma dessas feiras mundiais, né? E quando a gente tem a oportunidade de visitar, estamos lá e, né, apresentei a feira para o Leonardo. Em 2010 foi a primeira Expo que ele participou na China. E é muito interessante, assim, abrange um público muito grande, desde criança, tem espaço para as crianças, espaço para leigos de engenharia, de tecnologia, e também para engenheiros. É uma visão muito bacana, né? Uma experiência que eu recomendo. Esse ano deveria ter uma Expo em Dubai, foi adiado, e vai ter em 2023, se eu não me engano, vai ser na Argentina, vai estar aqui pertinho da gente, né? E essa foi na Coreia, em 2012, a gente aproveitou a viagem para conhecer Seul também. E superou minhas expectativas desse país. A gente não sabia muito o que encontrar, a gente não faz viagens com agência de turismo, a gente acaba sempre fazendo as reservas e estuda os locais previamente, mas foi muito, muito interessante. A gente encontrou coisas muito interessantes lá que a gente não esperava. Então, vamos ver se eu consigo passar aqui. Esse daqui é um dos 5 palácios de Seul que foi construído, são 5 palácios construídos entre o século XIV e o século XIX. Esse é o segundo maior palácio. Atrás ele tem um jardim muito lindo, chamado de Jardim Secreto, né? E os pavilhões, são vários pavilhões. No telhado aqui dá para perceber que tem criaturas, tem uma foto mais para frente aqui que mostra. Eu vou explicar depois. Aqui é o interior de um dos pavilhões desse palácio, e a gente vê, diferentemente da Europa, né, que são castelos com cores mais clássicas, mais sóbrias, tons mais pastel ou dourado. Lá a gente vê muita cor nos palácios, né, nos templos. É uma tradição chamada Dancheong. Dan significa esse vermelho carmim, né? E Cheong é um azul esverdeado, mas a mistura dessas cores transforma os locais num local muito colorido. Então a gente vê essa diferença das construções da Europa. Aqui são as criaturas, né, que eu comentei. Elas são são todos os telhados dos edifícios governamentais têm essas criaturas. Eles variam sempre em número ímpar, de 1 a 9, e estão relacionados
ao trabalho que é feito dentro daquele edifício. Então, quanto mais importante o trabalho realizado ali, mais criaturas vão ter em cima do telhado. Esse seria o pavilhão principal, né, onde era o escritório do imperador, né, antigamente. E a gente encontrou esse grupo de coreanos e eles são muito curiosos com estrangeiros, são muito receptivos. Eles vieram nos questionar de onde éramos, o que a gente estava fazendo ali, e queriam saber, abrir um mapa para a gente mostrar. Na época ali, 2012, todos tinham smartphone, pra gente era uma novidade. Ele lá, não, eles tinham smartphone com internet, então eles abriram o mapa na hora, pedindo de onde vocês são, mas o que vocês estão fazendo aqui? Muito interessados, sabe? Muito receptivos. E é engraçado que eles pediram, curioso, né? Que eles pediram para fazer a foto com a gente, e toda foto que eles fazem movimentos, ou com os braços, ou com as mãos. Então, eles combinaram, as meninas fazem para a direita, os meninos para a esquerda, eles combinaram ali, eles têm que fazer um movimento nas fotos, é muito interessante. Aqui é uma região chamada Isadong, e essa é a principal rua, né, um calçadão, não passa carros, é o Isadong Street. Tem muito comércio, muita loja, e restaurante, café, casa de chá. E antigamente, né, até 1945, quando teve a ocupação dos japoneses, eram residências do governo, né, de quem trabalhava para o governo, eram residências oficiais. E depois da ocupação japonesa, durante o período de guerra, as famílias ricas de Seul tiveram que abandonar a cidade, fugir, né, e vender seus pertences nessa rua. Então, eles começaram a criar essa tradição de uma área comercial. Então, tem muita antiguidade nessa rua, muitos souvenirs, sabe? Que eu comentei, restaurantes, as casas de antigamente foram transformadas, revitalizadas, transformadas em restaurantes, galerias de obras de arte. Até teve uma situação engraçada que eu comprei uma peça de bronze ali, e na hora de sair da Coreia me questionaram. A gente saiu da Coreia de barco, né? A gente, quando foi para o Japão, a gente foi de barco, e me questionaram, eles queriam prender a minha peça de bronze, falando que eu não poderia levar uma peça de antiguidade da Coreia, era patrimônio cultural, e eu tive que mostrar a foto. Não, eu comprei na Isadong, não foi tão, né, não foi quanto que eu paguei, eles queriam saber. Eu falei, mas isso foi muito barato, isso daqui não é uma peça de antiguidade. E aqui também são jovens que a gente encontrou e elas pediram, tira uma foto da gente, ofereceram para a gente doce, né, doce típico de lá, curiosos, né, com as nossas origens e realmente o que estávamos fazendo lá no país delas, mas sempre muito receptivos. Aqui é um canal que é muito famoso e é um rio, né, um pequeno rio, que até o século XIX era utilizado para lavar roupa. As mulheres lavavam roupa nesse rio e as crianças brincavam em torno. E depois da Guerra da Coreia, os camponeses começaram a ir para Seul para tentar uma vida melhor, conseguirem empregos melhores, e acabaram construindo suas casas ao redor desse rio de uma forma desorganizada e transformou esse local numa favela, sabe? O córrego ficou muito poluído, com mau cheiro, né, falta de saneamento, e com o início da industrialização a situação só piorou. E em 1958 começou uma obra, né, que durou por 20 anos para canalizar esse local, esse riacho, esse riozinho, e construir um elevado, que foi inaugurado em 1976. E na época era um exemplo de modernidade. Só que nos anos 80, os anos 90, tornou-se um local caótico, né, com quase 120 mil veículos circulando diariamente nesse local, muito congestionamento, e infelizmente tornou-se um local sujo, ficou um centro sujo da cidade. E em 2002, a Coreia já estava com viés mais ecológico, e eles
Mais propuseram, ricos né? também. Mais ricos também. E eles fizeram um projeto, iniciaram um projeto para recuperar o valor histórico cultural desse local e revitalizar a economia local, né? O governo teve que fazer além da engenharia, né, civil ali, que foi implementada para descanalizar e limpar esse córrego, ele teve que ter planejamento ali de uma engenharia viária, porque eles tiveram que disponibilizar ônibus extras, trens extras, para que as pessoas deixassem de circular, né, para não transformar, além da obra, que já fica um local complicado, perder o controle e transformar aquilo num caos. E foi uma obra que custou 380 milhões de dólares, 8% a mais do que o previsto, somente 8%. E o resultado foi muito positivo, porque transformaram um local, né, que era sujo em um local de lazer, de uma área verde, um rio limpo, as pessoas, é muito seguro, sabe? A gente sente muita segurança, até à noite as pessoas circulam por ali, os jovens se encontram, eles fazem eventos, promoções, né? E revitalizou o comércio do local, ficou um local muito agradável de permanecer. O pessoal até apresenta esse case, né, essa revitalização como um estudo de caso de revitalização de áreas centrais, né? Então, esse exemplo aí de Seul, ele é famoso e é apresentado aí nos congressos, mundo afora, como um exemplo a ser seguido. Positivo, né? Porque o maior beneficiado foi realmente o cidadão, né? Que é um comércio à noite, né? Um comércio de rua, é seguro, né? Diferentemente do que a gente sentiu na China, nossa percepção. A gente sente a segurança, muita limpeza, as pessoas com luva, foi muito interessante, assim, né? Em torno. Aqui já é uma rodovia e a gente consegue, eu não sei se o meu mouse aqui, né? Tem o Han River. Esse Han River é o maior rio da Coreia do Sul. Ele tem uma história muito importante, porque ele era uma rota comercial para o Mar Amarelo, né, em direção à China. Só que com a separação das Coreias, foi proibida a navegação nesse rio, porque na embocadura desse rio faz divisa com a Coreia do Norte e é proibido qualquer civil nessa área. E o que é interessante, né, de Seul, né, só complementando o que a Mariana falou, essa rodovia aí, ela tá do lado de Seul, né? A cidade de Seul, que é a capital, ela fica ali a menos de aproximadamente 50 quilômetros da divisa com a Coreia do Norte, né? Então, você anda ali no bairro de Seul, você já começa a pegar ali um pouco dessas fortificações militares aí, e já com esse clima de tensão aí com um país hostil, né? Algo muito chocante. E esse rio, ele é a fonte de água para os coreanos. E teve uma situação em 2000, no ano de 2000, os Estados Unidos admitiu ter jogado produto tóxico nesse rio e causou muito protesto na Coreia por causa dessa atitude dos americanos. E essas bases, tem bases tanto coreanas, né, sul-coreanas, quanto norte-americanas. Os norte-americanos também estão bem presentes ali. Então a gente pegou essa estrada para fazer essa visita numa cidade ainda na Coreia do Sul, a última cidade da Coreia do Sul, chamada Paju, que é a divisa, né, com a Coreia do Norte. Entre Paju e a Coreia do Norte existe uma zona, eu vou mostrar mais para frente, uma zona desmilitarizada, né? E essas fitas que eles amarram na grade de proteção são fitas de intenção de reunificação das Coreias. Embora seja muito colorido, muito bonito, o clima é tenso. A gente sentiu um clima pesado, um clima de tristeza. É incrível, eu não sei se da nossa cabeça sim, mas a gente percebe uma situação bem, bem triste ali, né? As famílias que foram separadas. Essa locomotiva, ela é uma locomotiva a vapor que era usada, né, para ir para a Coreia do Norte e antes da separação,
E durante a guerra, em 1950, 1953, a Guerra da Coreia, ela foi descarrilhada e bombardeada, né? Ela permanece no mesmo local que ela foi bombardeada. O maquinista estava indo para a Coreia do Sul, levando, ele já estava na Coreia do Sul, né? Levando equipamentos militares, suprimentos militares. E quando ele encontrou as tropas chinesas, ele decidiu voltar para a Coreia do Norte, mas não deu tempo. Então ele fugiu, abandonou a locomotiva e ela está nesse mesmo lugar há mais de 60 anos. Tem mais de 1000 tiros ali de munição, né? Ela descarrilhou, as rodas dela estão tortas e ela foi deixada nesse local há mais de 60 anos. Essa ponte, ela atravessa um rio chamado Imjin. Eram duas pontes iguais a essa, são pontes ferroviárias. E uma ia para Seul e a outra ia de Seul, né? Uma delas foi demolida, eram duas idênticas, uma foi demolida e só sobrou essa dali que estava fechada. Eles até fazem um passeio, não sei se já ainda estão fazendo um passeio, a gente não fez, mas é um passeio de trem até o limite dela e retorno, mas a gente não viu esse passeio, né? Aqui a gente consegue ver, né? Quanto mais próximo da divisa, mais bases tem, embora seja chamado de zona desmilitarizada, tem altamente armada ali, muito exército, um controle muito rigoroso de quem está ali, embora seja um local turístico, né? Tem um controle muito grande e local. Essa grade aqui é muito interessante, porque se vocês olharem, tem algumas pedras aqui, ó, presas nessa grade, tanto em cima quanto embaixo. No fundo é aquela ponte, né, que você tirou. No fundo é a ponte e a outra que demolida deve ser mais ou menos por aqui. E essas pedras são um sistema de segurança, porque se alguém tenta passar por essa... Aqui embaixo também tem uma base, né? E se alguém tenta passar por essa tela, essa pedra cai e faz barulho. Então, é um sistema de segurança arcaico. Aqui embaixo são 5 pedrinhas. Mariana, essas bases que você apareceu na foto anterior, elas são da Coreia do Sul e dos Estados Unidos ou da Coreia do Norte? Não, nós estamos na Coreia do Sul aqui. Da Coreia do Sul. Mas o exército americano também está junto ali com o exército coreano. E nessa zona desmilitarizada, tem o passeio turístico, ali tem a presença da ONU, né? Aqui, né? Se eu não me engano, são tropas da Noruega que estavam ali, que eram a principal nacionalidade, que era a força de pacificação ali da ONU, que até hoje tem representantes lá. Tá certo. Tem aqui a bandeira, né, da ONU junto com a bandeira da Coreia. As fitas, as cartas de intenção de unificação das Coreias. Aqui, vocês conseguem ver o ponteiro do mouse aqui, onde eu estou mostrando? Essa luz, essa iluminação aqui, olha, é a zona desmilitarizada. Então, ela cruza toda a península da Coreia, né? Mar Amarelo. Aqui, né, no Mar Amarelo, até o Pacífico, tem 250 quilômetros de extensão, se não me engano. E aqui já é a Coreia do Norte, né? Aqui está a Coreia do Sul, aqui está a Coreia do Norte. Aqui é uma maquete, né? A foto de uma maquete. Essa zona aqui, vou voltar ela foi estabelecida no armistício coreano. É uma zona tampão, né, entre as duas Coreias. Não tem ninguém morando lá, não existe nenhum civil morando lá, né? Ela existe desde 1953. São 250 quilômetros de comprimento e essa faixa daqui até ali são 4 quilômetros. E foram encontrados, desde 1974, foram encontrados alguns túneis que provavelmente seriam túneis construídos, provavelmente não, foram construídos pelos norte-americanos, mas provavelmente para um ataque
né, a Coreia do Sul. E os norte-coreanos, eles fizeram, né, esses túneis e esse aqui é o terceiro túnel, é o que a gente pode visitar, é o terceiro túnel. Ele tem 1.600 metros, né, mais de 1,5 km de extensão, 73 metros de profundidade, né? É muito interessante. A gente pode, tem 2 metros de altura, então a gente pode entrar, circular, só que lá dentro não é permitido tirar foto. E esses túneis, né, volta e meia, eles colocavam alguns comandos e espiões dentro da Coreia do Sul, e eles tentavam atentados contra o presidente da Coreia do Sul, tentavam fazer insurreição, tentavam fazer movimentos, né, revolucionários dentro da Coreia do Sul, e eles se infiltravam por ali, né? Eu lembro que comentaram com a gente que estima-se ter uns 80 túneis desses, que ainda podem encontrar mais alguns, né? O estimado eram 80 túneis, eu lembro que eles comentaram lá com a gente. Aqui é um observatório, então também na Coreia do Sul, que a gente consegue visualizar a Coreia do Norte. As montanhas ali é a Coreia do Norte. Né? Aqui no fundo já é. E falaram pra gente que se a gente visse pessoas dando tchau, camponeses, eram artistas. Falaram, ó, não acreditem, não são civis, são artistas que a Coreia do Norte coloca lá. E isso foi o que falaram pra gente. A gente não viu ninguém lá. A gente, no dia que estávamos lá, não vimos ninguém. Pode ser visitada a Coreia do Norte, mas eles têm um número limitado de visitantes. A pessoa não pode circular sozinha pelo país. Tem um agente de turismo deles que leva em alguns pontos que eles querem mostrar, sabe? É uma visita bem guiada, então a gente não sabe o que realmente é verdade, o que eles mostram. A gente não esteve na Coreia do Norte, a gente não fez essa viagem, né? Mas esse foi o nosso limite. Aqui é uma vista, eu tentei pegar com a tele, né? O máximo. E na Coreia do Sul existem 123 fábricas, então em 2012 essas fábricas estavam funcionando. Que os gerentes, os cargos mais altos das indústrias são da Coreia do Sul. E eles deixam os carros no estacionamento, nessa divisa, eles pegam um ônibus e iam até as fábricas, e eles são proibidos de comentar o quanto eles ganham, onde eles moram, eles não podem comentar. A fábrica é na Coreia do Norte. Né? As fábricas são na Coreia do Norte, com trabalhadores braçais da Coreia do Norte, mas a gerência é da Coreia do Sul. E eles não podiam nem ir com os próprios carros, porque eles não poderiam mostrar os carros que eles têm. Eles não podiam comentar nada sobre a vida deles para os norte-coreanos. Diz que os produtos que saem com a etiqueta Made in Korea, não é South Korea, Made in Korea é que são produzidos nessa região aí. Só que em 2013 eles cancelaram esse tratado que eles tinham, e depois eles tentaram reabrir novamente, mas em 2016 fecharam totalmente as 126 fábricas, e esse ano eles tinham somente um escritório para algumas negociações. Esse ano esse escritório estava vazio em função do Covid-19, e a Coreia do Norte bombardeou em junho. Eles explodiram e causou mais tensão entre os dois países, né? Foi em junho desse ano que, então, realmente eles não querem mais contato com a Coreia do Sul. Essa é uma estação que foi construída, Dora-san Station, uma estação de trem, que é a última estação antes de chegar na Coreia do Norte. E a intenção é para quando as duas Coreias se unirem novamente, já tem uma estação pronta para fazer o transporte para a Coreia do Norte. Então, essa é a última. Então, eles falam que não é a última estação do Sul, mas a primeira em direção ao Norte. Eles querem muito, né? A gente vê a intenção deles da unificação, é muito forte. Aqui é dentro da estação. E a ideia é que deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. A ideia é que quando unificarem as duas Coreias, passa-se por essa estação, continua e faz uma interligação com a Transiberiana e pode ir até
à Europa, né? Pode ser feita uma viagem de trem até a Europa. Aqui já em Seul, novamente, atrás é a Torre de Seul, né? Essa ponte chama Bamboo Bridge, é a maior ponte, né, no rio Han River. Ela tem uma fonte de água com iluminação e foi até para o Guinness, porque ela tem 10 mil LEDs, mais de 10 mil LEDs para iluminar. Ela tem um show de água, ela tem mais de 1 quilômetro de comprimento. Né? A torre aqui é uma torre, tanto um observatório quanto uma torre de telecomunicações. É possível, na próxima foto a gente mostra que é possível subir aqui. É muito bonito, eles gostam muito de show de água, sabe? Água, luzes, as águas dançam conforme a música. É muito interessante. Aqui já é a vista da Torre de Seul. Foi inaugurada em 1980, né? Aqui o Leonardo mostrando que a gente estava mais de 17 mil quilômetros do Brasil, né? Aqui o Leonardo foi, nesse dia, ele foi visitar o Museu Militar. É um museu muito grande, muito interessante, mas eu queria aproveitar e comprar uns equipamentos para minha câmera lá na Coreia, então ele vai comentar um pouquinho da percepção dele nesse museu. Então, esse museu, né, são proporções muito grandes, é algo enorme, né? Seria quase a área dele deve ser igual do nosso Parque Barigui aqui em Curitiba, e eles têm toda a história da guerra, né, entre as Coreias, e tem muitos equipamentos militares que são interessantes também, né? Inclusive alguns que estiveram envolvidos em combates. E para quem gosta de história, quem gosta de história militar, é um prato cheio. Então, a gente consegue ver tanto da época da guerra como na época um pouco mais recente. Esse barco, por exemplo, se eu não me engano, ele teve num confronto com a Coreia do Norte no início, acho que foi no início dos anos 2000, né? Foi algo recente ali que eles tiveram um conflito, né? Que esses barcos que ficam ali na fronteira, volta e meia, eles trocam um tiro um com o outro. Eles, em teoria, estão em guerra ainda, né? Eles não assinaram ainda, eles não assinaram ainda o Tratado de Paz, né? Então, volta e meia, eles estão se matando. E além dos equipamentos militares, esse museu eles tem esculturas que eles tentam representar ali o drama das famílias separadas, porque embora eles entraram numa guerra dura, que tiveram muitas baixas e morreu muita gente, as famílias foram separadas, né? Então é comum que famílias que lutaram pelo norte, ou filhos que lutaram pelo norte, e irmãos e outros filhos, outros irmãos que lutaram pelo sul, né? Eles fizeram até um monumento ali, uma estátua que deve ter ali quase 20 metros de altura, né? Não dá para ver bem essa proporção, que é um soldado, um oficial da Coreia do Sul abraçando o irmão da Coreia do Norte. E no meio ali aquela rachadura que mostra a cisão que houve no país, a separação dos povos, né? Até depois as empresas, os conglomerados industriais e a maioria das famílias, eles ainda têm parentes no norte. Então, se eu não me engano, até a Hyundai, o presidente da Hyundai, o dono da Hyundai, ele tem família no norte ainda que foi separado aí pela guerra, né? Então, do museu acabou aqui. E nesse museu, além disso, né, ele é um museu muito grande, com muitas alas, eles mostram as técnicas e os equipamentos. Então, quem gosta de ver aqueles caças soviéticos, os primeiros caças a jato soviéticos, aqueles MiG-15, aqueles helicópteros antigos que eles usavam, os aviões, como é que foi a participação chinesa na guerra, tudo isso está retratado nesse museu. Eu acho que para quem gosta de história militar, é um dos melhores museus do mundo aí para conhecer. Uma experiência bem surpreendente. Precisamos voltar para eu conhecer lá. Aqui já é na cidade de Yeosu, que é a cidade que teve a Expo, né? Que foi o nosso objetivo principal dessa viagem. E é uma plantação de ginseng. O ginseng é uma erva medicinal, né? Que eles fazem chá,
extrato, cosméticos, melhora a circulação sanguínea, anti-inflamatória, faz bem para o cérebro, né? Acalma e reduz o estresse. Então, a gente vê muita plantação de ginseng. Aliás, qualquer espaço de terra ocioso, eles utilizavam para fazer plantação lá, porque é um país montanhoso e não tem área agricultável quase. Aqui, como eu comentei no início, né, nós não fazemos viagens com agência de turismo, então conseguimos com muita dificuldade reservar um hotel próximo a Espoo, nessa cidade Iosu, que pouca gente fala inglês. E quando a gente chegou, o taxista teve muita dificuldade para encontrar, a gente mostrou o voucher para o taxista, ele, hotel voucher, não é hotel voucher, e eu não sabia pronunciar o nome desse hotel. E quando a gente demos várias voltas, e eu lembrava da característica do hotel por ter visto antes na internet, e eu vi de longe, encontrei lá, ele falou, não, mas lá não é hotel, é sauna. Então, a gente descobriu que a gente estava hospedado numa sauna, né? Que é muito tradicional da Ásia. Então, o quarto era quentíssimo. A gente suava muito à noite, porque o quarto era muito quente. Era um hotel sauna. Então, essa foi uma das coisas cômicas que aconteceram por não fazermos uma viagem com a agente de turismo, né? Mas foi muito divertido. Era um quarto bem, bem diferente, com papel de parede bem coreano, assim, bem. Quando chegamos, a gente recebeu toalhinhas de rosto, só 4 toalhinhas de rosto laranja. Foi cômico, né, essa questão do hotel sauna. E nessa cidade, eu acho que eles não estão acostumados a receber estrangeiros, né? Então, é difícil eles falarem inglês mesmo e eles não tinham... Eles fizeram a Espoo nessa cidade, mas eles não tinham infraestrutura turística, né? Não tinha hotel padrão internacional. Eles construíram um hotel para abrigar o pessoal da feira, né? Então, o alojamento lá era bem difícil. Eles construíram uma estação, né, do trem especial para a Espoo, específica para a Espoo, tanto que o trem chegava praticamente na frente da Espoo, né? Só não entrava dentro porque precisava comprar os tickets. Então, estava tudo novinho, né? O local da Espoo, depois eu vou mostrar lá na frente, era um porto, né? Esse aqui é um navio tartaruga, né? Que eles usavam entre os séculos XV e XVIII. Eram barcos de guerra e eles serviam para perfurar. O casco aqui tem espetos, né? Eles usavam para perfurar os barcos dos piratas japoneses. E para não subirem, para não pularem em cima do barco. Né? Aqui é um restaurante bem típico. Para mim era muito difícil, porque muito apimentado, muita alga, eu comia alga com arroz, mas o resto aqui era muito apimentado. Leonardo se deliciou, mas eu não conseguia. Esse nível de pimenta, eu não conseguia. E eu via crianças comendo, eu falava, como que eles conseguem? Eu não consigo. E a criançada pequenininha ali comendo a pimenta numa boa. Mas foi divertido. Aqui a gente estava subindo para um templo no extremo sul de Iosu. A gente estava com muito receio porque a gente não saberia como voltar, se teria transporte para voltar. Era uma montanha muito íngreme, né? Fomos com um ônibus que a gente também encontrou e perguntou no mapa se iria. E uma coisa interessante também, nos mapas a gente começou a ver uns símbolos da suástica. O que é isso daqui? Será que é um museu de guerra? O que é esse símbolo? E descobrimos que os símbolos, a suástica, é um símbolo mais antigo do que a guerra, é um símbolo que vem nos templos budistas. Ele é originário do sânscrito e significa boa sorte, significa felicidade, salvação. E ele foi usado pelos nazistas. Então, lá na Coreia era comum, nos mapas víamos muitas suásticas. Muito interessante isso. Né? Para eles não significa guerra, para eles não significa uma coisa ruim, eles usam frequentemente o símbolo. Né? Aqui é a entrada do templo, chama Hyeonjiran, deve ser isso. É no topo de uma montanha, chegamos até essa montanha, né, com um ônibus e depois fizemos uma caminhada a pé mesmo, estava muito quente. Logo na entrada tem uma tartaruga, né, que significa longevidade, sabedoria,
É um símbolo que eles gostam bastante. Esses balões de papel, né, com também intenções das pessoas, essas pedrinhas também que eles colocam, eu não sei o significado dessas pedrinhas, a gente não conseguiu descobrir, mas por todo o caminho tinha essas pedrinhas enfileiradas. Os balões coloridos, né, que me chamaram muito a minha atenção, eu gosto muito. E aqui é a vista do topo da montanha, um lugar muito tranquilo, com muita paz, muita serenidade, muito calmo, um lugar muito inspirador ali, muito bonito. Dizem que os pôr do sol, acho que a gente desceu um pouquinho antes, né, mas o pôr do sol dali é muito lindo. Novamente as cores, né, as cores típicas tradicionais dos templos e dos prédios, dos edifícios governamentais. As tartarugas aqui, umas tartarugas de pedra. E durante toda a subida a gente viu muitas pessoas aqui secando algas, né? Porque essa cidade, ela tá na costa, né? Tanto que o local da Expo era um porto. Então tem muita alga, muita... Aqui já é um mercado de peixe típico deles. Aqui é o pepino do mar, eles têm algumas iguarias, né? Aquilo lá é enguia, né? Enguia. E esse caminho aqui levava ao sul a uma pequena ilha chamada Odongodô. E o que me chamou a atenção foram esses aerogeradores. Por todo o caminho tinha aerogeradores. Uma fonte de água nessa pequena ilha, muito pequena, uma ilha que a gente, né, circulava com um verde bonito, e a principal planta dessa ilha é a camélia, tinha muitas camélias nessa ilha. Que é para ver o show de águas também, novamente, né? Tinha na ponte, tinha aqui, a água dança junto com a música. É uma engenharia que a gente vê que é tão fácil de fazer, a gente até tem vontade de fazer aqui na nossa casa, de tão bacana que é. É tão simples e a gente não faz aqui no Brasil, a gente até fica triste, né? Que poderia ter algumas coisas assim mais bonitas no Parque Barigui, na Praça do Japão. E aqui já é a Expo, né? Que é essa exposição mundial. Essa foi uma Expo considerada relativamente pequena, porque existem dois tipos, né? Elas vão se alternando. Tem anos que eles fazem um pavilhão grande com vários estandes, né? Dos países. E tem anos que cada país faz a arquitetura do seu pavilhão. Então, são expos maiores, né? O tema dessa expo foi pelos oceanos e costas vivas, a diversidade de recursos de energia renovável. Na área, ocupou uma área de 250 mil metros quadrados, né? Que era um antigo porto, que é um porto ainda, né? E participaram dessa expo 103 países. O Brasil não participou. O Brasil nessa daqui não participou. Aqui a gente chegou no primeiro dia, né? Então foi na inauguração da feira, teve um show da Esquadrilha da Fumaça. Esse aqui é uma estrutura deles, né? O Big O, que é uma estrutura metálica, que eles também faziam shows de luzes, fogo e água aqui. Mais para frente aparece. E estava atracado um navio da Rússia aqui, um navio escola. Os jovens, a gente viu os jovens fazendo tchau, eles foram visitar também a Expo. Aqui o que me chamou a atenção foi esse telhado, né? Um telhado verde. E os aviões? A esquadrilha, o show da esquadrilha. Aqui atrás também, depois eu vou mostrar, era uma antiga fábrica de cimento e eram 2 silos que estavam abandonados, foram revitalizados para a feira. Então aqui é o show, né, do Big O. Até hoje esse Big O está ativo e tem shows com fogo, água, né? Muito interessante. Eles projetam imagens, né? Sim, na névoa. Na névoa de água tem projeção de... Esse é o navio escola da Rússia que estava atracado. E uma coisa que me chamou a atenção, que nas outras expos
essa Expo fez diferença que nas outras não teve. Eles tinham atrações para as pessoas que estavam nas filas, porque normalmente, até que essa não tanto, mas normalmente formam-se filas enormes para os pavilhões. E aqui eles colocavam palhaços mágicos para entreter, brincavam com as pessoas que estavam na fila, e o tempo passava rapidinho, sabe? Então foi uma estratégia bem bacana que eles usaram. Aqui é muito interessante, porque é um sistema, os rapazes aqui são 2 pessoas, eles estavam praticamente flutuando, eles estavam presos nessa estrutura somente pelas mãos. Tinham várias pessoas assim, fazendo apresentações, que nem esse rapaz também, ele está só apoiado nessa bengala, ele não está com os pés no chão, ele está flutuando no ar aqui. São técnicas de engenharia, né? Esse é o Aquaplanet, que é um aquário que ele foi construído exclusivamente, né, para a Expo, porém ele permaneceu aberto. Ele tem, pela quantidade de animais, né, tem uma diversidade muito grande de animais, mais de 34 mil animais marinhos de 280 espécies. Né, a gente, 2012 aqui, ó, a gente já podia ver a questão dos painéis fotovoltaicos, que para a gente era muito novidade aqui no Brasil, né? Lá eles já fizeram uma árvore aqui com painéis fotovoltaicos. Aqui é dentro do aquário, uma beluga. E esse aquário ainda está ativo, né? Pode ser visitado. Vivas. Aqui foi um painel também de LED, logo na entrada da feira, ele interagia com o público. Então, as pessoas passavam, ele se movimentava, às vezes eles tiravam a foto das pessoas na feira e as pessoas podiam ver suas fotos aqui nesse painel no final da feira, com música. Disseram que era a maior tela do mundo. Na época, a maior tela, né, de LED. Aqui eles já estavam fazendo propaganda da Expo 2015, que foi na Itália. Apresentaram também painéis fotovoltaicos, né? E a ideia, na época, hoje em dia a gente já consegue ver isso em alguns lugares, mas telhados com os painéis. Eles apresentaram também, tinham um pavilhão com empresas locais, né? Eles têm muitas fazendas de sal. O sal é muito diferente lá, um sal muito gostoso, muito saboroso. Esse aqui é sal, cristais de sal. Aqui já são os pavilhões, alguns pavilhões, né, dos países. Ó, aqui era o pavilhão da Malásia, o stand, na verdade, que era um pavilhão grande, que é Malásia, Tailândia. Então tem shows. Que é do Japão, tava alguma celebridade lá do Japão, nesse dia a gente não pôde entrar. O Japão é um pavilhão, é um stand muito concorrido, porque eles sempre levam tecnologias avançadas, então é um dos stands, dos pavilhões que tem mais procura, muita fila, sabe? O Brasil também, por incrível que pareça, todas as expos que a gente foi, o pavilhão do Brasil era muito procurado. E a gente visitou um stand que eles diziam, ao contrário do que se pensa, né, do que ensinam pra gente, que falam tanto do aquecimento global, eles tinham uma teoria do resfriamento global, uma nova era do gelo, né? E é uma teoria também, a gente tem que parar às vezes para analisar se realmente vai ter um superaquecimento ou é uma nova era do gelo que teríamos. E os pavilhões das empresas coreanas, né? Samsung, a Hyundai. Então, eles apresentavam a POSCO, que é uma empresa de aço, né? Que nem eu comentei, é uma feira que abrange vários níveis de cultura, desde uma pessoa mais leigo, crianças, técnicos, especialistas, ela é bem abrangente. Aqui a POSCO apresentando algumas ideias de energia, etanol com bioetanol com algas, né? Já que eles têm tantas algas, por que não etanol com algas? Energia eólica, energia da diferença de maré motriz, da maré, concorrentes, da diferença de temperatura da água.
Aqui era um pavilhão de robôs marinhos também. Hoje, com a onda dos drones, né? Foi uma tendência que hoje está se materializando. Sim. A Lotte é um conglomerado de empresas que eles têm desde supermercado até hotéis. Eles praticamente dominam a Coreia também, né? Aqui atrás os silos que abandonados, que foram revitalizados. Então aqui eram os silos da indústria de cimento, né? A revitalização, e aqui em cima fizeram um observatório e um órgão, né? Aqui é um órgão. Aqui a gente pode ver os tubos do órgão. A menina tocando o órgão e toda a música se espalhava por toda a feira, né? A música que ela tocava. E dentro dos silos tinha um sistema de dessalinização da água. Então, aqui a unidade de essa já seria o final, né? A remineralização da água. Tanques de água, chiller, né? Um sistema de UV, sistema de retirada do sal da água, de resfriamento. Aqui já é o final da feira, a gente estava indo dentro da feira, né? Tinha o porto e a gente pegou o barco, era um overcraft para ir para o Japão, e vimos esse rapaz aqui fazendo um esporte aquático, como que deve ser o nome desse esporte? Né? Ele tem uma tubulação. Um jato de água aqui, que faz o cara voar. Um jato, ele levanta ali. Esse era o principal pavilhão aqui da Coreia, né? Que mostrava todas as tendências em energia e relacionadas às costas e oceanos. E é isso aí. Mas legal, né, da Coreia, assim, foi uma apresentação rápida, mas o que impressiona, né, impressão minha, né, Mariana, é um país pequeno, acho que a Coreia do Sul, ela deve ter metade da área do estado do Paraná e o desenvolvimento que eles tiveram, né. O pessoal fala que na época da guerra, a Coreia tinha metade, 1/3 da renda do Brasil, né, era muito mais pobre que o Brasil. A Coreia do Sul era praticamente uma favela, o pessoal vivia em favelas, em condições precárias de saúde, de habitação, de tudo. E o pessoal, depois da guerra, eles fizeram um esforço enorme e em 30, 40 anos eles se tornaram um país desenvolvido, né? Então, você vê que com o esforço do país eles conseguiram se tornar potências, ter conglomerados industriais que têm projeção mundial, né? Desenvolvem tecnologia de ponta. E hoje a Coreia, o cidadão médio desfruta de um padrão de vida muito superior ao nosso, né? Isso muita segurança, muita né? segurança, isso que nos impressionou. A gente teve na China, na Coreia e no Japão, né? Então é marcante a diferença na época, né? Era marcante a diferença entre a China e a Coreia, tanto na infraestrutura como na educação do povo. E a Coreia já estava se aproximando. Ainda faltava um pouquinho, mas estava próxima já do Japão em termos de desenvolvimento humano, econômico, né? Foi muito educação, né? Foi muito legal. Muito bem, puxa vida, que viagem bacana, linda viagem, diferente. O dia que eu for à Coreia, eu vou me lembrar dessas fotos, viu? Quero ir nos mesmos lugares. Muito bacana. Sandoval, você tem algum comentário? Sandoval já esteve na Coreia pela Petrobras? Está fechado. Ah, tá fechado? Eu fecho o meu. E daí você fala. Pode falar. Mariana, parabéns, você e o... Fecha aí. Você e o Leonardo, parabéns aí pela apresentação. Muito obrigada, Sandoval. Eu estive na Coreia em 2013 por uma semana a trabalho. E dentro de algumas horas eu acabei visitando algumas coisas também. E aí essa cidade de Esu, lá no sul, né? Como na época você trabalhava numa refinaria de petróleo, ela tem uma refinaria de petróleo de 780 mil barris. O que quer dizer isso? A refinaria de Araucária da Petrobras, após a expansão, ela chegou a 200 mil barris. E essa refinaria de Esu é 780 mil barris. Eu visitei essa refinaria,
ela tem integrado porto, terminal e área petroquímica. Uns 15 quilômetros de porto integrado com uma refinaria, com recebimento de óleo cru e saída de derivado. Aquele mercado de peixe que você mostrou, eu estive ali, escolhemos até um sole, que é o linguado, para fazer. A pimenta deles realmente é impressionante, a quantidade de pimenta que eles colocam na comida. Eu também fui para Ulsan, UL-San, que é uma cidade mais ou menos de 1,5 milhão de habitantes, e é a capital da Coreia de construção de navios e estaleiros. Eu tive no estaleiro da Hyundai, aproximadamente uns 20 quilômetros de estaleiro, né? E tive também na refinaria de petróleo da Hyundai, uma refinaria de 600 mil barris, né? Visitei uma outra refinaria em Ulsan, da Sankyung, 1 milhão de barris. E o curioso é que eles não produzem uma gota de óleo cru, tem refinaria e compram óleo cru do mundo todo e as refinarias dão lucro. A quantidade de pessoas é pequena, né? Logicamente. Uma coisa que me chamou a atenção na Coreia também, principalmente em Seul, foi o desenvolvimento das construções civis, das pontes, do aeroporto, das estações de trem, aquelas altas avenidas, assim, me chamou a atenção muito isso. Aquela torre que você mostrou, 2 engenheiros coreanos que eu já conhecia há uns 15 anos, eles falaram que ia passear comigo à noite em Seul. Eu achava que era de carro, era a pé. Subimos a pé. A gente andou uns 4 quilômetros, tudo a pé, umas 4 horas a pé. Sim. E você olha para aqueles coreanos assim, eles têm idade igual a minha, assim, de 60 a 65 anos, mas são tudo magrinhos e anda demais. Sim. Né? Aqueles mercados, eu fui à noite com eles, tudo funcionando, nenhum problema de segurança, tudo limpo. Me chamou muita atenção isso aí. E me chamou muita atenção também a qualidade dos pães. A qualidade dos pães deles. Qualidade dos pães, os pães muito bom. Aquela grife que você falou, lote, eles têm hotéis, supermercados, e eles são muito fortes também em loja em artigos de esportes, roupa de esporte, eles fabricam. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção na Coreia do Sul é o seguinte, uma presença muito grande da religião cristã, entre protestante e católico. Uhum. Pastor Reverendo Mundo. Muitos padres e protestante e católico é uns 40% da população. Sim, e assim, muito sino batendo de manhã cedo, assim, aquilo me chamou a atenção. E o coreano, ele é muito simpático, né? Demais, são muito simpático. Então, em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo uns 3 anos, na região metropolitana, em Capoava, e a gente tinha um contrato de grande porte, na época, um contrato dos 200 milhões de dólares, e quem ganhou foi uma empresa coreana. Isso foi entre 98 e 2001. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, e todas as concorrências que nós fazíamos era internacional. E ganhou uma empresa coreana. Uhum. E eles, logicamente, a mão de obra era local, mas toda a supervisão e os engenheiros eram coreanos. Então, eu acabei fazendo um relacionamento com alguns engenheiros coreanos, né? E depois de 12 anos, quando eu retornei lá, eles me recepcionaram. Andaram comigo da Coreia para cima e para baixo. Apesar de eu estar a trabalho e não era com eles, mas eles nos recepcionaram. E, assim, o esforço deles de tornarem um país decente e educado é imenso. É aquilo que você falou. Em 1950, 1953, a Coreia do Norte brigando com a Coreia do Sul. 50 anos depois, eles têm esse desenvolvimento social, econômico, e só produzem um pouco de arroz. Não tem nenhum mineral, não tem nenhum outro tipo de grão, uma língua super difícil, e tem esse desenvolvimento, né? Então, mas foi muito boa essa apresentação. Muito obrigada. Tem um comentário também bem interessante do Gilberto.
Quer falar, Gilberto? Tem que abrir o microfone. Ué? Cadê o Gilberto? Rixi? Bom, então eu vou ter que ler o comentário dele, eu não sei onde ele está. Ele colocou assim, que certa vez numa viagem de navio encontraram uma sul-coreana muito fina e educada, e ela nos contou que uma sobrinha dela havia sido sequestrada pelos norte-coreanos. Muitos anos depois souberam que ela era professora lá, mas nunca conseguiu se comunicar. Ai, que pena, né? Essa divisão, né? Terrível. Tá certo. Muito obrigada. Essa dupla é impossível. Mais a última aí. Beto, Um último comentário. Observe na Coreia, viu, engenheiro Horácio? oi. Um país com quase 60 milhões de pessoas, né? Veja quantas pessoas foram contaminadas pelo Covid e quantas morreram. Aproximadamente 500 pessoas. Nossa Senhora. Então, você eu vê tava, que o eu estava cuidado deles... comentando aqui, Sandoval, com a minha esposa, eu estava comentando, né, o que primeiro, Mariana, parabéns para você e para o Leonardo. Muito obrigada. Além das fotos maravilhosas, vocês dois souberam conduzir muito bem e nós viajamos. Foi ótimo. Muito obrigada. Nós viajamos novamente aqui, foi muito bom rever, né? Exato. E uma coisa que nós comentamos aqui é o desenvolvimento que esse pessoal teve em tão pouco tempo, né? E um país como o Leonardo e você mostraram ali que para plantar um pouquinho de ginseng ali acha uma porcaria de terra para poder plantar, e nós aqui com toda essa imensidão, né? O que estraga nós aqui é exatamente a politicagem, que acaba com todo brasileiro, com toda a história, com tudo que você precisa. E a foto, mano? É uma coisa... Mas vocês estão de parabéns, viu? Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Quando a gente viaja e vê coisas assim, muito né? Mas por que no Brasil a gente tem tudo, a gente tem terra, a gente tem uma costa imensa, por que não desenvolve, né? A gente questiona, chega até a ficar chateado, né? Por que não vai? O que está acontecendo, né? Esse pontapé inicial para desenvolver e a gente conseguir, né, chegar num patamar desses. É o que a gente espera para o nosso país, né? E a dedicação deles e a atenção para a educação é muito forte. Essa experiência que eu tive de trabalhar com eles durante 3 anos, de 1998 a 2001, na região metropolitana de São Paulo, a cada 6 meses eles tinham que fazer a renovação dos vistos para entrar no Brasil a trabalho. E era impressionante, naquela época, os engenheiros que vinham, tudo era com graduação e no mínimo mestrado ou doutorado, trabalhando com engenharia de construção e projeto na área de refino. E são muito corretos, né? Eles são muito certos, uma retidão muito forte. O Gilberto voltou. Gilberto, eu li teu comentário. Eu queria que a Val abrisse todo mundo na tela para a gente tirar aquela famosa foto que a gente tira. Eu vou pedir para a engenheira Mariana encerrar o compartilhamento, por favor. Sim. Vamos ver aqui. Tá certo. Val. Câmera, cada um deles tem a disponibilidade de liberar de acordo com a vontade deles, Beth. Tá certo. Márcia, por favor, podia liberar o Carlão, a Aline. Oi, Marisa, tudo bem? Vamos tirar, então. Ui! Ah, tá lá o Carlão. Ó, tem o Carlão e tem mais alguém aqui. Oi, Kozak, tudo bem? Val, você também tirou uma foto, né? Sim, Beth, tirei. O Assis está ali. O Assis conhece a Coreia. Manda ele falar. Boa noite, pessoal. Que Boa noite, satisfação Assis. estar aqui hoje, revendo Mariana, né, revendo Leonardo, revendo todos vocês.
realmente deu para viajar, né, nessa. Eu também tive a oportunidade de estar em Seul em 1998. Fui a trabalho quando da construção do gasoduto Bolívia-Brasil. A empresa coreana que Sandoval mencionou, ela ganhou a licitação para construir as estações de compressão de todo o gasoduto. Foi nessa ocasião, inclusive, que conheci a engenheira Beth Yang, que conseguiu liberar a faixa de acesso, né, para o gasoduto do lado que passa do lado da refinaria, né? Então a gente andou com as botas ali pelo meio daquele campo, né, espantando ali os quero-quero e tal, e para passar o gasoduto. Foi um período fabuloso. Mas eu queria, né, cumprimentá-los pela visão que vocês tiveram como engenheiros, né, passeando, os detalhes que se percebem na preocupação de vocês em registrar os detalhes, também pelo conteúdo, né, que vocês trouxeram aí. Eu fiquei só em Seul, fiquei aproximadamente 7 dias, mas o regime de trabalho era muito pesado, porque nós estávamos praticamente aprovando todo o projeto nessa semana, assim, em contato com o Brasil, e foi muito. Mas mesmo assim, né, como vocês bem destacaram aí, o povo coreano realmente é muito hospitaleiro e se preocupa demais com a impressão, vamos dizer, que uma pessoa de fora pode levar do país deles, né? E aliado também como já destacou Sandoval aí, da questão da cultura, né? Naquela época, em 98, ainda, né, embora sejam poucos anos em relação ao que vocês foram, mas já dá para ver bastante diferença em relação ao que eu vi e o que vocês mostraram. Aquele rio no centro de Seul, realmente, eu acho que a obra, como você falou, foi concluída depois, mas na época já existia, eu não me lembro em que estágio que estava. Eu me lembro de Seul, uma grande área central, arborizada, que tinha um templo magnífico no meio da área, né? Eu acho que esse templo que vocês mostraram, que tem os macacos em cima, mas o detalhe de que cada um daqueles macacos significa uma profissão, eu não sabia. Então, francamente, é um detalhe que acho que nem coreano sabe. Parabéns para vocês, né? Eu acho que vocês captaram também, acho que o espírito né, na minha visão do povo, né, a questão da cultura, né, da hospitalidade extrema, da educação, da gentileza, né? Por outro lado, você percebe o clima de guerra que existe no país, né? Eu me lembro na época, não sei se vocês pegaram isso, mas tinha, em horários não programados do dia, tinha treinamento de bombardeio aéreo. Então tocava sirene, nós estávamos trabalhando, você tinha que se deslocar. No nosso caso, não chegava a deslocar para abrigo, mas tocava sirene e o país se preparava realmente para bombardeio, né? A questão da pimenta, acho que até sorvete tem pimenta lá, né? Eu acho que as crianças, uma madeira da criança, no Neston já vai umas malaguetinhas ali para ir treinando os piazinhos, né? Meu Deus do céu. Me lembro muito da comida, né? Quando você mostrou aquele restaurante com aqueles pratinhos, um deles chama champon, que vem numa cuia e serve como se fosse uma sopa de legumes, né? Com um pouquinho, que carne praticamente não existe, porque naquela época era caríssimo carne. Carne vermelha, assim, é uma iguaria importada. Mas eles usam muito peixe, né? Então, muito, muito legal. O ginseng também, uma especialidade coreana, né? O ginseng. Que mais? Acho que vocês captaram, né? Realmente deu para viajar. Parabéns, né? Muito agradável estar aqui por revê-los e por dar essa restaurada numa coisa tão bacana assim do passado que vale a pena recordar. Obrigado pela oportunidade de estar, inclusive, falando essas palavras para vocês. Obrigado. A fala do Assis me deu vontade de comer comida coreana, né? E aqui em Curitiba nós temos na Praça Osório, o Yu tem uma excelente comida coreana. Eles são coreanos e são cristãos. Sim, né? Então aliás, eu acho que o restaurante
que mais vezes, eu vou pouco em restaurante, né, mas é uns que eu sempre... Mudou um pouco agora com a pandemia, mudou assim, muito o estilo, mas continua muito bom. É o Yu. Eu quero fazer um comentário. O coitado do Gilberto, ele está sem microfone, por isso que ele não falou. Gilberto, estou de porta-voz, você deve estar angustiado para falar. Tá bom, muito obrigada. E sexta temos mais uma sobre a Bósnia. Não percam, vai ser bacana. A foto foi tirada, depois esse vídeo vai lá para o YouTube, assim como os outros também irão, né? Tá bom? Muito obrigada por tudo, boa noite. Obrigada Um pelo abraço presente. para todos, uma Boa boa noite a noite. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite e parabéns aí pela apresentação de todos.